Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, avaliando a situação do mercado internacional. E o assunto do início dessa semana continua sendo a crise na Turquia e o que ela representa para o mercado internacional. Nós tivemos a reação de autoridades turcas no sentido de tentar conter aí a queda da lira frente ao dólar, mas o mercado não ficou muito satisfeito com as medidas anunciadas, já que nós não tivemos nenhum anúncio de aumento da taxa de juros, o que seria algo natural aí para esse tipo de situação, né? As autoridades liberaram aí mais crédito, diminuindo o compulsório dos bancos, né, depositados aí no Banco Central, mas isso não tem um efeito direto em relação ao câmbio, né? A Turquia segue no seu movimento de afastamento em relação às potências ocidentais, já vinha apresentando uma série de dificuldades há algum tempo, né, desde que nós tivemos a instabilidade política no país, que acabou resultando no endurecimento do governo, na centralização de poder, depois de um golpe fracassado da oposição no país, e agora nós temos aí os desdobramentos de decisões equivocadas de uma situação bastante negativa da economia turca. Nós temos lá um endividamento alto em moeda estrangeira, o que deixa a situação muito perigosa, já que uma desvalorização contínua do dólar pode gerar aí a quebra sistemática aí, de grandes empresas no país, né? Além disso, essa crise na Turquia demonstra novamente um cenário bastante negativo, desafiador para emergentes. Como nós já falamos aqui várias vezes, nós estamos provavelmente no final de um ciclo de expansão global e conforme nós observamos a reversão dos fluxos, nós temos os países mais frágeis sendo atingidos num primeiro momento, né? Já aconteceu isso com a Argentina recentemente e agora nós vemos a Turquia em grande dificuldade, né? Isso é um aviso em relação à situação financeira mundial, não é nem econômica, né, mas financeira. E essa situação da Turquia também demonstrou a vontade do governo Trump de usar, né, medidas aí agressivas para cumprir aí a sua política, né? Nesse caso específico da Turquia, nós tivemos sanções sendo imputadas ao país por conta de uma crise diplomática, né, de um pastor americano que está preso na Turquia e que o governo americano quer que seja liberado, enquanto o governo turco diz que ele participou dessa tentativa de golpe de Estado no passado, né? Por conta dessa postura, o mercado percebe que há, né, aí a facilidade, digamos assim, do governo americano impor tarifas e ser mais agressivo na sua política externa, e isso pesa aí na percepção em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, que até de certa forma, né, diminuiu de temperatura nos últimos dias, já que nós tínhamos quase certa, uma semana, 2 semanas atrás, a imposição de novas tarifas por parte dos Estados Unidos, e isso ainda não aconteceu, né? E eu creio que é exatamente por isso que essa crise não se alastrou mais. De qualquer forma, nós temos aí a lira, né, tendo uma desvalorização gigantesca. Aí vocês têm na tela o gráfico, né, de quantas liras turcas você precisa para comprar um dólar norte-americano. E a gente vê que no começo do ano a lira estava aí por volta de 13,70, 13,80, mais ou menos o valor que está o real, né, e hoje. E nós tivemos aí recentemente uma estirada da lira aí a 7 liras para a compra de um dólar. É como se o real fosse aí para R$7, né, o dólar no câmbio em relação à moeda norte-americana. Então isso tem efeitos devastadores para a economia do país. A partir de agora, né, há 2 escolhas possíveis. Ou o governo turco resolve, né, sentar na mesa, negociar de forma diplomática aí com os Estados Unidos, resolve aumentar juros, resolve fazer um acordo com o FMI, como a Argentina fez, para acalmar a situação. Esse é um caminho, né, um caminho mais pragmático, ou um caminho populista, que não pode ser afastado, já que
nós temos um governo aí centralizador de poder, né, uma quase ditadura, um caminho alternativo, caso o governo turco não se dobre às pressões internacionais, é exatamente a hiperinflação, que tem um desdobramento ainda mais negativo para o país. Como conexão direta com o mercado global, nós temos aí alguns bancos europeus, né, sentindo. A Europa tem mais negócios com a Turquia, não sabe exatamente qual a exposição de cada banco, mas nós já tivemos o impacto no sistema financeiro europeu por conta disso, né? Mas mais do que a conexão da economia turca com o mercado global, né, a Turquia não é uma grande economia, é exatamente a sinalização que ela faz em relação tanto à guerra comercial quanto à fragilidade de certos países emergentes. E aí a gente consegue ver o ETF de emergentes, o EEM, depois do teste de uma resistência em $45, recuando e buscando o fundo do ano aí que está em 42,20, né? O mercado está bem próximo desse patamar, o que pode sugerir a consolidação de uma tendência de baixa, abertura para mais baixas aí para os emergentes, né? Nós vemos aí EWZ, o ETF de Brasil, até se comportando de forma positiva, dado o cenário, ainda longe da mínima do ano, né? Então um pouco mais forte que os outros emergentes, mas o dólar segue pressionado, né? E não é só no Brasil que nós temos essa pressão. Nós vemos aí pelo DXY, o índice, né, de dólar frente a uma cesta de outras moedas, uma alta muito forte, né? Está na máxima aí de vários meses, na verdade na máxima aí desde outubro do ano passado a gente tinha uma máxima, esse mercado voltou aí para patamares do início de 2017, né? Então há uma movimentação, um fluxo de recursos para o dólar norte-americano por uma série de circunstâncias, e isso é negativo para emergentes, o que demonstra, né, a urgência do Brasil em aprovar reformas, em de fato arrumar a casa, porque o que a gente está vendo possivelmente, né, são os primeiros passos aí de um desaquecimento global, né, em algum momento nós teremos algum nível de recessão no mundo, e quando isso acontecer, todos os países que não estão com a sua casa em ordem vão sofrer muito, né, e o Brasil está longe de estar com a sua casa em ordem, né? Então é importante que a gente fique atento a essa situação, porque como fator externo nós temos aí um cenário cada vez mais desafiador para emergentes. No mercado americano, a gente teve aí um dia levemente negativo, bem menos negativo que outros mercados no globo, 0,37% de queda agora no S&P, o S&P respeitou o topo anterior como resistência na faixa de $286, aqui o SPY, o ETF de S&P, e tem o suporte de $279 no caso da manutenção dessa correção, né? Por enquanto a gente vê ainda uma clara tendência de alta nesse mercado. Destaque no mercado americano ainda fica por conta do noticiário que ronda a Tesla. Há uma investigação aberta em relação ao Elon Musk, né, a sua postura de fazer um tweet dizendo que havia $420 por ação, uma oferta para levar a empresa, retirar, né, a empresa do mercado, ou pelo menos boa parte das ações retirar do mercado. E hoje o Elon Musk tentou explicar essa posição e ela não ficou muito clara, né? Porque ele tinha dito que os fundos para fazer essa operação estavam garantidos e, de fato, pela explicação dele mais detalhada, não estão, né? Ainda é uma conversa inicial com o Fundo Soberano da Arábia Saudita em relação a isso, e o próprio fundo veio a público dizer que não tinha nenhuma oferta firme, apenas conversas para fazer esse movimento, né? Então, Tesla aí em destaque no noticiário. Esses são os principais movimentos do mercado hoje, né, e nós vamos seguir aí acompanhando os desdobramentos dessa crise turca, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até amanhã. Tchau, tchau.